No próximo dia 25, o Código Florestal vai completar 12 anos. Mas depois desse tempo todo, como está a implantação das regras e qual é o impacto disso para todo o Brasil? Para entender melhor, a gente faz conexão com Beto Mesquita, que é diretor de Florestas e Políticas Públicas da BV-Rio. Beto, a implantação dessas leis está num ritmo bem lento, para não dizer parado. O que está acontecendo, hein? Boa tarde para você e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, infelizmente, nós temos um desafio tremendo com relação à implementação do Código Florestal. Quando a gente fala de 12 anos de existência, nós estamos falando de 12 anos dessa versão atual, da Lei 12.651 de 2012. Mas, na verdade, o Código Florestal remonta a 1934. Agora, nessa nova fase, nesse seu novo formato, existe uma responsabilidade compartilhada na sua implementação entre o governo federal e os governos estaduais. Os governos estaduais têm um papel essencial na implementação do Código Florestal, mas, infelizmente, a gente não só tem visto uma lentidão no processo de implementação, de cobrança da aplicação das normas do Código, mas a gente precisa ficar gastando muito tempo, gastando muita energia, por exemplo, no Congresso Nacional, para evitar que o Código seja, inclusive, flexibilizado, alterado. A gente tem aí hoje quase 50 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, que, de alguma maneira, alteram dispositivos do Código Florestal. A gente precisa parar com isso, a gente precisa entender que a vegetação nativa, que as florestas são fundamentais e nós precisamos acelerar o processo de implementação dessa lei. Beto, você lembrou bem, realmente essa é a terceira edição do Código, né, de 2012, mas lá em 1934 foi a primeira edição e acho que em 1965 a segunda edição. E veja como a gente ainda tem dificuldade de implementar. Bom, só para todo mundo ficar no mesmo pé, Beto, qual foi o objetivo da criação do Código Florestal? O Código ele tem o objetivo de proteger a vegetação nativa. Apesar de a gente conhecê-lo por esse apelido de Código Florestal, o seu nome, na verdade, é Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Qual é a sua função principal? É garantir que a gente possa, especialmente no meio rural, mas também nas cidades, proteger a vegetação nativa, aquele mínimo essencial para prestar o que os cientistas, o que os especialistas chamam de serviços ecossistêmicos. Aí você tem a questão da proteção das nascentes, a proteção das margens dos rios, as áreas declivosas, as áreas sujeitas à erosão, o mínimo de biodiversidade para formar os corredores, a proteção de hábitat, por exemplo, dos polinizadores, que são essenciais para a produção da agricultura, a proteção da casa, do hábitat natural, dos inimigos das pragas e doenças que atacam a nossa agricultura. Então, o Código ele não trata de uma proteção absoluta, de preservação absoluta, na maior parte dos casos. Ele trata da oportunidade de aproveitamento econômico da vegetação nativa nos imóveis privados, mas ele estabelece normas de proteção mínima, o mínimo de área que nós precisamos manter, que nós não devemos converter para a agricultura, para a pecuária, para outros plantios, que a gente deve manter como vegetação nativa. É o mínimo. É disso que o Código Florestal trata, né? De garantir o mínimo de proteção para a nossa própria agricultura e para nossas próprias vidas. Agora, vamos entender, então, Beto, por que ele não é implementado de forma efetiva? Quais são os pontos críticos? Eu acho que existe uma visão bastante equivocada de uma parte do setor econômico, não apenas no setor rural, mas também em alguns setores, alguns segmentos do setor industrial, que enxerga o Código Florestal como se ele fosse um problema, como se ele fosse impedir um empecilho ao desenvolvimento, como se ele atrapalhasse a geração de trabalho e de renda, quando, na verdade, é justamente o contrário. Existe um plano estratégico para acelerar a implementação do Código Florestal, que a gente apelidou de Planaflor, e um dos estudos desse plano mostra que a implementação efetiva do Código Florestal, ela geraria um impacto positivo no PIB brasileiro, um impacto da ordem de quase 8 bilhões de reais por ano, seja em serviços ambientais, seja no trabalho e renda da recuperação das áreas de vegetação nativa, do passivo que nós temos de vegetação nativa. Então, a gente precisa colocar
esta legislação e as obrigações previstas nos seus dispositivos no centro não apenas de um cumprimento da lei, mas dentro de uma estratégia de desenvolvimento que concilia produção, concilia as cidades com a proteção dos ecossistemas e com a nossa própria proteção, por exemplo, contra eventos climáticos extremos. Então, acho que nós precisamos posicionar o Código como um vetor de desenvolvimento econômico e não como algo que vai atrapalhar a nossa agricultura ou vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. Até porque o mercado internacional fica de olho, cobra muito disso da gente. Agora, Beto, para a gente também analisar de forma mais pontual, vamos dizer assim, o Código, ele prevê, por exemplo, a análise de cadastro ambiental. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E também um programa de regularização ambiental, ou seja, quando tem alguma coisa errada, tem que corrigir. Só que muitos estados nem têm esse programa até hoje. Pois é, o cadastro ambiental rural foi um dos grandes avanços dessa edição do Código Florestal de 2012. O cadastro, basicamente, é o seguinte: todo imóvel rural do país precisa colocar a informação, precisa subir para um sistema online a informação. Que informação é essa? O que ele tem de cultivo, o que ele tem de vegetação nativa, o que ele tem de rio? É uma informação autodeclaratória. E aí, nós temos que aplaudir os agricultores brasileiros, porque hoje nós temos mais de 7 milhões de imóveis rurais cadastrados no CAR. Isso equivale a mais ou menos 98% a 99% do total de imóveis rurais do país. Ou seja, os agricultores, os produtores rurais fizeram a sua parte, colocaram as suas informações de maneira autodeclaratória no sistema. Agora, cabe aos estados, e aí é uma atribuição dos governos estaduais fazer o que a gente chama de análise do CAR. Ele precisa analisar, ver o que está ok, se aquelas declarações estão ok, se está batendo, se confere, se não confere, se o imóvel está regular ou se o imóvel tem algum passivo, se falta alguma vegetação na margem do rio, se falta um pouco de vegetação para completar o mínimo de reserva legal necessário. E quando acontece isso, ele precisa aderir, ele tem a opção de aderir ao programa de regularização ambiental. Pois bem, enquanto quase totalidade dos imóveis estão no CAR, a análise do CAR, ela só começou para menos de 25% dos imóveis, e ela só foi concluída até agora em menos de 1% dos imóveis rurais tiveram a sua análise concluída. E quando a gente vai olhar para os programas de regularização ambiental, que também é uma responsabilidade dos estados, nós ainda temos hoje 6 estados, das 27 unidades da federação, 6 sequer desenvolveram seus programas de regularização ambiental. Rio Grande do Sul entre eles. E outros 11, embora tenham a legislação, tenham a regulamentação, não estão efetivamente implementando. Então, a gente tem, por um lado, uma ação dos agricultores de colocar as informações lá, por outro lado, uma demora, um retardo, que não está só explicado por falta de estrutura, por falta de condições. A gente entende que é preciso ter compromisso político, é preciso ter decisão política de apostar que esse é um instrumento fundamental para a sustentabilidade, para o que a gente chama, né? Você mencionou as exigências do mercado internacional do agronegócio, para o que a gente chama de compliance internacional, mas também para a nossa própria proteção, para a nossa própria resiliência climática. Exatamente, nós vivemos aqui, dependemos de água e tudo mais. Agora, Beto, eu acho que também tem um ponto importante em relação ao incentivo econômico, né? Por exemplo, para práticas de baixo carbono. Exato. O Código Florestal, ele tem um artigo, que é o artigo 41, que trata especificamente dos incentivos econômicos e financeiros, não apenas para implementar a legislação, mas para ir além da legislação. Desde 2021, nós temos a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que está esperando regulamentação, ainda não foi regulamentado. Então, como a gente entende que existe uma obrigação legal, mas a própria lei que estabelece essa obrigação legal diz que o benefício daquela obrigação ele é coletivo, os agricultores que protegem a vegetação, que recuperam a vegetação e, em alguns casos, que recuperam além daquele mínimo exigido, são merecedores de estratégias de incentivos econômicos, que também precisam ser implementados. Então, a gente tem, por um lado, uma análise que vai pelo comando e controle, mas também precisamos implementar os incentivos econômicos para que a gente avance,
principalmente na recuperação das áreas de preservação permanente. São mais de 8 milhões de hectares que estão faltando nas margens dos rios, nas áreas declivosas, e o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul é parcialmente consequência da falta dessa vegetação. Pois é, agora veja bem, se existem os dados, esses dados não são analisados. Muitos estados nem têm um programa para regulamentar. Como é que esse produtor que faz tudo certinho, né, que recupera a mata, que mantém a mata ciliar, ele vai ser beneficiado? O governo nem sabe que ele existe, né? Ou pelo menos não analisou os dados da propriedade. Então, isso tudo tem um efeito muito ruim, tem todo esse reflexo para os brasileiros, né? Agora, Beto, essa lentidão de aplicação das leis, de que forma, por exemplo, focando no Rio Grande do Sul, que é um estado que você mencionou que ainda não tem o programa de regularização, de que forma, se o estado tivesse tomado as medidas preventivas, tivesse adotado realmente todo esse programa, seguido lá o Código Florestal, é claro que a tragédia não seria evitada, mas teria como a gente diminuir bastante os impactos? Esse é um ponto importante da gente reforçar. O cumprimento do Código Florestal, essa vegetação, no caso do Rio Grande do Sul, não impediria as enchentes, não evitaria as enchentes, mas sim, sem dúvida nenhuma, mitigaria os seus impactos. O volume de água que foi para dentro dos rios seria menor. A velocidade que essa água se deslocou no rio seria menor. A área de abrangência das enchentes seria menor. E aí o importante é que a própria sociedade, agora nesse momento tão difícil, eu acho que o momento ainda é um momento de acolher, um momento de acolhimento, de atenção, ainda de resgates, mas quando a gente virar essa página e começar a tratar da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, com todo o apoio que vai ser necessário do país inteiro, eu acho que é fundamental considerar aquilo, vamos aprender as lições. Há 13 anos atrás, em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, nós perdemos 4 vezes mais vidas humanas do que estamos lamentavelmente perdendo agora no Rio Grande do Sul. E não aprendemos a lição. Ainda continuamos ocupando as margens dos rios, ocupando as áreas que são de alto risco de desmoronamento. Então a gente precisa, primeiro como sociedade, entender a nossa responsabilidade e pressionar o poder público, pressionar os governantes para que eles efetivamente implementem a legislação que já existe e pressionar nossos deputados e senadores que estão lá em Brasília nos representando para que eles parem de tentar modificar a lei, que eles nos ajudem a implementar a legislação. É disso que nós estamos precisando, de implementar uma lei que é boa, que é positiva, que tem impactos econômicos positivos, os estudos já mostraram isso, e que podem nos ajudar a enfrentar os eventos climáticos que vêm por aí, que vão ser cada vez mais frequentes e, infelizmente, cada vez mais extremos. Pois é, e isso a ciência vem alertando bastante tempo, né, Beto? Olha, eu acho que você jogou a bola para a gente aqui, no sentido da gente analisar, não basta só votar, tem que acompanhar realmente o que o parlamentar faz, e a gente realmente acompanhar como as leis são votadas. Isso faz parte de um amadurecimento, né, do eleitor brasileiro, de todos nós, para a gente cobrar. Muito obrigada, Beto. Foi especial demais ter a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma boa tarde, é um prazer. Estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.